O que seria um protocolo de análise? Protocolo de análise nada mais é que um padrão de investigação que o profissional em qualquer área ele vai seguir para poder solucionar ou resolver algo. Isso é um protocolo que é utilizado na manutenção, protocolo de análise. Se você vai para a área de segurança, vai ter um protocolo de segurança. Se você vai para a área de saúde, vai ter um protocolo de atendimento voltado para a saúde. Então, o protocolo é algo que é utilizado em qualquer área. Esse protocolo vai ser utilizado para resolver ou dar solução para algo, tá? Ou solucionar algo. Na manutenção de celular, quando você iniciar uma investigação referente a um aparelho que não liga, quando ele dá entrada na sua assistência, primeiro passo seria a conversa com o cliente. Qual seria esse tipo de abordagem? Perguntá-lo o motivo da entrada desse aparelho na assistência. Quando foi que ele começou a dar o defeito? Se ele não liga, ele vai ter algumas informações sendo unificadas, tá, com o seu protocolo, que seria o aparelho que chegou sem ligar na sua bancada e o relato do cliente. Se o cliente fala para você que o aparelho não está ligando, mas ele teve contato com água, por algum motivo ele caiu em algum balde com água, foi na roupa, junto com a roupa na máquina de lavar, caiu água na mesa de um restaurante, ou simplesmente a pessoa estava lavando louça, pegou com a mão molhada, é borracheiro, e estava com a mão úmida, enfim, qualquer indicativo que teve contato com água, o aconselhável é primeiro se dedicar a fazer uma inspeção visual em busca de oxidação, porque a oxidação ela ocorre de diversas maneiras e pode ser que a oxidação seja uma oxidação na subplaca e essa subplaca tem componente de malha de I2C, que quando se vai ativar o aparelho, ele encontra uma falha e o aparelho não liga. Aí vai ter os famosos consumos, tá? Que vai até 150 e trava, 150 e zera, 180 e trava, 180 e zera. Então é muito comum ter um consumo que vai a um certo valor e zera. Mas todo o consumo ele vem junto com uma queixa do cliente. Então, para você primeiro separar a falha, você vai conversar com o cliente. Se ele falar para você que o aparelho levou uma queda, se esse aparelho caiu, provavelmente é uma solda fria, um componente que se desconectou, que se rompeu, que se rachou, ou até mesmo entrou em curto-circuito. Até porque, quando o aparelho cai, ele está conectado com a bateria totalmente fechado, porque hoje não dá mais para abrir. A tampa traseira ela é colada e essa cinética, essa pancada acaba gerando um acúmulo de energia e, em alguns casos, fecha curto-circuito no aparelho. Então, quando o cliente ele traz para você um pouco da informação de como começou a falha, fica muito mais simples de você começar a investigar. Lembrando que o protocolo ele vai começar sempre do mais básico. E o primeiro passo seria abordar o cliente para ter junto a ele uma informação de como e quando começou essa falha. Se ele está com um iPhone, que a grande maioria falha o carregamento, e ele fala para você que estava no carregador, que estava no carro, ele utiliza no carro, ele é Uber, ele é caminhoneiro, você já tem um passo a seguir na investigação. Então, qualquer aparelho que você tenha em mãos, tá? Sem ligar, ele pode ter uma informação que vai lhe ajudar a consertá-lo, tá ok? Dito isso, temos que ter o diálogo com o cliente. O cliente ele vai ser a nossa porta de entrada para resolver uma falha, tá ok? Então, o protocolo de análise ele começa junto com o cliente na abordagem do cliente no balcão para ele falar o máximo que ele pode ou que ele sabe referente a esta falha. Uma falha bem comum, eu peguei recentemente com um amigo um iPhone SE que estava travando em 150, não reconhecia em modo DFU no PC. Esse aparelho, pulso de boot normal, travava em 150. A memória dele era de 64 GB, ainda é, né, que nós não trocamos, 64 GB. Ou seja, memória baixa, a quantidade de arquivos hoje é muito grande, com certeza esse aparelho ficou no seu limite máximo de armazenamento
ele reiniciou e não conseguiu ter força para poder startar e corrompeu o sistema operacional, corrompeu internamente a sua memória NAND. Então foi feita a remoção da memória, o aparelho voltou a se comunicar com o PC em DFU, pulso de boot normal, fizemos a correção, instalamos, passamos o software e voltou a funcionar. Então, tudo isso é de acordo com o que o cliente fala, a gente tem uma ideia. E o consumo também diz muita coisa. Então, a gente vai unificar no protocolo de análise o nosso consumo, o nosso relato do cliente para poder ter uma direção na investigação. Entender o que é um protocolo de análise é ter uma sequência de investigação. Estou falando desde o início, tá, da explicação sobre conversar com o cliente. E também vamos ter aparelhos que possuem falhas crônicas. Isso é diferente, tá? Em algumas situações, porque já sabemos que tal aparelho não liga por determinada falha. Então, a gente vai abordar agora um pouco mais sobre falha crônica. Porém, mesmo sendo falha crônica, você tem que descartar algumas coisas. Protocolo de análise, vamos lá. Primeiro passo, falar com o cliente. Saber se não levou queda, se não teve contato com água, se não parou no carregador, que é o que o cliente consegue lhe falar com mais facilidade, porque é aquilo que ele vê. Tá ok? Agora, próximo passo. O aparelho não está ligando, ele não liga porque não carrega. De repente, o aparelho tem uma falha no setor de carga. Se ele tem uma falha no setor de carga, facilmente ele pode romper a malha de 5 volts. É bem comum, tá? Nas assistências da entrada de aparelhos com malha de 5 volts com FPC rachado. Isso é muito comum. Se você tem uma falha de carregamento, o aparelho vai ter dificuldade para carregar, vai chegar a um certo ponto que ele não vai carregar mais, o aparelho não vai ligar. Então, um aparelho que não liga, se ele não teve queda, não teve contato com água e não parou no carregador, e mesmo que pare no carregador, verificar o protocolo de carga para saber se está tudo ok, se não tem nenhum curto, nenhuma fuga, nenhuma comunicação entre o flex e o FPC com interferência por rachadura, pino amassado, quebrado, oxidado, ou até mesmo trinca no flex, está tudo perfeito, ou conector danificado. O protocolo de carga está totalmente funcional, aí você vai para o próximo passo, fazer um teste com a fonte de alimentação, para saber se ele tem algum consumo antes do power. Se um aparelho não liga, primeiro passo é verificar, após essa parte simples, tá? Que seria o visual, o sintoma que o cliente falou e o processo de carga, porque é onde o cliente usa diretamente todo momento, tá? A gente vai verificar consumo na fonte de alimentação. Esse aparelho, ele tem algum consumo antes de apertar o power? Se ele não tem consumo nenhum, ótimo, porque nenhum aparelho deve consumir antes de apertar o power. Agora, segundo ponto, após o power, qual é o consumo após o power? O consumo após o power, vamos sempre se dedicar a analisar o valor de pulso de boot. Pulso de boot nada mais é que você pegar o seu aparelho, dá só um toque na chave power. Aparelhos da linha Apple, tá? A grande maioria vai dar um pulso de boot começando entre 30, 70, 80, 100, 120, aí arranca, depois cai a zero, ou ele arranca para ligar. Mas a grande maioria começa de 30, vai até 120 e cai a zero. É um pulso de boot aceitável. Passou de 150, eu já tenho um pouco de desconfiança na linha Apple, tá? Nos iPhones. Passou de 150 no pulso de boot, eu já começo a desconfiar um pouco. Geralmente, eu desconfio bastante do setor de carga. Android e Samsung, a grande maioria tem um pulso de boot parecido com o iPhone, entre 30 a 120 mAh. Porém, a linha S, ela tem um pulso de boot um pouco mais alto. Os Notes também são aparelhos que têm mais componentes, têm mais circuitos, e com isso, no pulso de boot, ele acaba consumindo um pouco mais de alimentação. É comum vocês encontrar aparelhos da linha S tendo pulso de boot entre 250 e 300 mAh e caindo a zero. Não é curto-circuito na malha secundária, é o pulso de boot que é alterado. LG, a grande maioria
tem pulso de boot entre 30 a 120 mA, a 150 mA. Agora, Xiaomi já é um pouco diferente, porque Xiaomi não liga na fonte de alimentação. E Xiaomi tem consumos que começa de 30 e pode ser que vai até 220, 230, 280 mA, dependendo da sua CPU, tá? Se for uma CPU cálculo, ele pode chegar até 220, 240. Se for uma MediaTek, ele pode chegar a 170. Então, é um consumo aceitável para pulso de boot. Se o pulso de boot for acima de 300, 400 para a linha Xiaomi, eu já considero que tem um problema na malha secundária. Aí pode ser um periférico, pode ser uma oxidação que está causando esse problema, tá ok? Ou até mesmo um curto-circuito em um setor de Wi-Fi, um setor na memória RAM, num setor de áudio, um setor de imagem, pode ser que cause também esse consumo mais alto. Então, o pulso de boot ele é muito importante saber o valor de cada aparelho. E você vai sempre ter uma média por marca, tá? Por fabricante. Cada fabricante costuma ter um pulso de boot bem parecido. Salvo quando tem processadores muito variados e acaba através desses processadores e memórias tendo consumos um pouco diferentes. Então vamos lá, se você tem um consumo que está normal antes do power, que está normal após o power, mas esse aparelho não liga, ele consome trava ou consome zera, aí a gente vai entrar no processo de inicialização do aparelho, a gente vai começar a entender a inicialização. O aparelho pode não ligar por vários motivos. Ou ele levou uma queda e perdeu comunicação em alguma malha embaixo da CPU ou embaixo da memória. Ele também vai causar esse tipo de falha, de não ligar e ficar travado em um certo consumo. Ele pode ter oxidação em alguma malha na I2C0, que faz parte da inicialização, ou no setor de imagem, ou na própria, embaixo do Power Manage, e ele não consiga, ou no setor de carga, e ele não consiga arrancar. Ele vai ter um valor em trava ou um valor em zero. Oxidação também causa falha na inicialização. Então temos dois pontos. Queda, malha rompida embaixo de circuitos. Temos oxidação. Agora vamos ter a terceira etapa. Podemos também encontrar malhas de alimentação em volta do Power Manage, não alimentando a CPU. E isso vai trazer para o aparelho uma falha na inicialização. Podemos também ter a memória corrompida. O boot está corrompido. Então, o aparelho sem bootloader, ele não vai conseguir arrancar. Diferentemente dos iPhones, você não consegue tanto... não consegue ver nada na tela, tá? O iPhone, em alguns casos, ou em vários dos casos de inicialização, você não consegue ver a maçã piscando e apagando, ele tentando ligar, mesmo com a memória danificada. O Android, quando a memória se corrompe, ele fica totalmente apagado. Então, a inicialização, vamos recapitular. Vamos precisar de ter um aparelho que não tenha levado queda, aí você vai descartar solda fria. Você vai ter um aparelho que não caiu água, vai descartar oxidação. Vai ter um aparelho que não tem curto-circuito ou esteja faltando alimentação derivada do PMIC, então a alimentação está ok. Aí vai ficar processador e memória. Tendo processador e memória trabalhando, temos que ter em mente, como eu falei agora, o bootload, tá? O processador trabalha, memória tenta trabalhar, mas por que ela não arranca? Ela está com o sistema operacional funcionando ativo dentro dela? Se não tiver ativo, o aparelho não vai ligar. Aí seria um procedimento que a correção é feita com a reprogramação dessa memória. Se ela tiver uma vida útil ainda suficiente, reprograma a mesma. Se ela estiver realizando a leitura com as boxes. Se ela não realiza nenhum tipo de leitura, ela está totalmente queimada ou a vida útil está abaixo de 70%, o aconselhável é você resgatar essas informações de radiofrequência dessa memória e transferir, tá, essa informação para uma outra memória boa e assim realizar o procedimento de instalar o
o dump está nessa memória, está lá a radiofrequência, está lá depois o sistema operacional para que ela venha a funcionar. Então, assim como o iPhone, você tem que transferir algumas informações de uma memória para outra. Até aqui, eu acredito que a maioria deve estar compreendendo. Agora, vamos conversar sobre aparelhos com falha crônica. A falha crônica, ela vai fugir um pouco do que eu estou falando, mas não muito, tá? Um pouquinho. Por que um pouco? Se eu pego um aparelho que tem uma falha crônica, eu vou entender o aparelho. Se eu pego um pouco o M3, ele já tem por histórico, tá? Comum em qualquer bancada de os técnicos realizarem um procedimento naquele setor de radiofrequência, naquele APT modulador, aquele circuito que gera uma corrente mais alta para o amplificador da radiofrequência. Aquele circuito dá uma solda fria, ele para de chavear e falta alimentação e o aparelho não liga. Então, esse aparelho é um aparelho que tem um histórico de falha crônica, mas isso não vai eliminar, não tira a responsabilidade de realizar o protocolo inicial, que é saber se não levou queda, se não teve contato com água, se o protocolo de carga está ok, se consumo antes e depois do power está ok. Então está tudo ok. Todo o básico foi realizado, aí você vai atacar na falha crônica. Se pegar um pouco X3, seja Pro, seja NFC, está com falha parecida com falha de CPU, mas mesmo assim você tem que realizar todo o processo básico, que seria, primeiramente, tá? Verificar como muitas pessoas não verificam, não tem outra bateria, porque não liga na fonte e não tem outra bateria. Verificar se a bateria está boa. Isso tem que ser verificado. Se tem uma alimentação saudável, que seria uma bateria boa. Verificar o processo de carga. Porque vários aparelhos chegam aqui para mim que não liga e eu vou olhar, não é CPU. Ele está com falha na malha de 5 volts. Ela tá cortada, está quebrada. Ela está danificada. E com esse impedimento, a corrente não passa do carregador para o aparelho não carrega a bateria e o aparelho não liga. Eu já cheguei a fazer CPU em aparelhos que não era CPU, por estar sempre achando que tudo era CPU. E hoje em dia, eu faço todo o processo básico. Verifico tudo que eu falei para vocês. Eu converso com o cliente para saber o que aconteceu com o aparelho. Se for aparelho da linha Xiaomi, coisas que vocês vão ter que analisar antes de determinar se realmente é uma falha crônica ou é uma falha de um outro setor, por exemplo, setor de carga. Na conversa com o cliente, ele vai lhe falar algumas coisas. Por exemplo, quando fala para mim que estava formatando um aparelho e na hora de optimizar os aplicativos, que são vários, tem uns que são mais ou menos 300 optimizações até ele conseguir abrir o sistema operacional, vai otimizando ali um por um, vai estar um de 300. Nesse processo, ele fica muito quente e pode causar uma solda fria na CPU. Backup de WhatsApp, pessoas também que fazem bastante live, pessoas que utilizam para jogar. Então, todos esses processos que envolvem muito desempenho da CPU causam falha na CPU. Então, na abordagem com o cliente, eu já consigo ter uma ideia se é solda fria, mas isso nunca me isenta de realizar todo o processo básico que seria toda a investigação referente à oxidação, indicativos de blindagem amassada, indicativos de queda. Eu analiso a tela do aparelho, pergunto se foi feita alguma manutenção, ou se ele parou com a pessoa, ou se parou no carregador, se notou algum cheiro de queimado. Tem que realizar um processo investigativo junto ao cliente. Aí você vai ter ideia do que o cliente está lhe falando e com isso você vai juntar com o que é crônico e sendo assim você vai ter uma base para atacar diretamente no crônico ou corrigir algo que é mais simples. Como eu já peguei vários aparelhos que não ligam por falha na câmera frontal, que utiliza muito para tirar selfie, fazer filmagem. Já peguei muitos aparelhos com falha em biometria, porque a biometria fica próximo da mão, acaba oxidando, tá? Com suor ou com água, cai na biometria do aparelho, o aparelho fica na inicialização falhando a I2C da biometria e o aparelho não liga. Então é muito comum acontecer erros, tá? No processo de inicialização, porque o cara acha que tudo é crônico
ou acha que não dá para consertar porque não liga, ele não sabe fazer reparo em CPU. Muitas das falhas vocês conseguem realizar reparos sem estar mexendo em CPU, porque muitas não vão ser CPU. Se um aparelho não arranca, primeira coisa a fazer é fazer essa investigação junto ao cliente do início da falha. Se tiver tudo indicando que é uma falha crônica, você tira os periféricos e tenta ligar sem um periférico, porque pode ser um periférico. Se o aparelho não ligou, está com bateria carregada, tentou ligar sem periférico, não ligou, aí sim você pode atacar diretamente na falha crônica. Então, a inicialização, ela envolve muita coisa, porém, são coisas que se investiga facilmente, de maneira bem simplificada. Você não vai levar 2 horas para investigar isso. Com 10 minutos você consegue investigar esse processo inicial na bancada, exceto verificar tensões em volta do PMIC, porque vai ter blindagens, vai ter que estar ligando o aparelho ou conectando o carregador para gerar as tensões secundárias, para estar medindo. Mas se for testes envolvendo o diagnóstico junto ao cliente para saber a origem da falha, verificar se não tem oxidação, verificar se não é periférico, se não é falha no carregamento, verificar se não é a própria bateria que está ruim. Isso é muito simples, pessoal. Verificar pulso de boot, boot de carregamento, é importante também. Aparelho sem bateria, você conectar o carregador para saber se ele vai ter um boot de carga satisfatório. O boot de carga, ele é um boot quase idêntico ao boot de power. A diferença é que o boot, para ligar no botão power, você tem que pressionar o power. O boot de carga não precisa, porque ele tem uma comunicação para poder ativar o power on somente quando você conecta o cabo. Ele vai ter um ID, tá? Para identificar que você colocou o cabo, para que ele dê o boot de carga automático. Então, botou no USB Charge, carregador conectado no aparelho sem bateria, tá? Sem bateria, ele vai mostrar um valor entre 100 a 200 miliamperes, que é o valor, tá, de boot do aparelho, só que via USB. Se der acima disso, também identifica que tem uma falha no aparelho, tem algo consumindo exageradamente, porque não pode consumir mais do que isso, tá? Os boots geralmente entre 100 a 200 miliamperes. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Fui que fui. Um abraço, hein?